A paz do Senhor Jesus, a gente segue, o culto não para. O Facebook parece que saiu do ar, bombou. Acho que é muito crente orando ao mesmo tempo, o inferno se incomodou. A igreja está unida. É verdade. Eu glorifico a Deus. Porque toda vez que alguma coisa desse mundo falha, é porque o céu está em ação. Aleluia. Então eu louvo a Deus, cada crente que está aí reunido, continue em oração, continua fazendo sempre isso. Porque a gente tem mais aqui incomodar o inferno mesmo. A gente tem que travar esse mundo e seus recursos. E só aquilo que Deus propõe que deve fluir de maneira muito linda e perfeita. Verdade. Amém? Então vamos continuar. Tá? Agora vai ser gravado, não é mais ao vivo. Mas que bom que a gente já cantou bastante. O hino que você pediu a gente louvou. Verdade. Vamos guardar para quinta-feira os outros pedidos, tá bom? A Tati comentou que ela aceitou Jesus com o hino 107. Glória a Deus, amém. Tá Deus firme abençoe. até hoje. É isso aí, se firmar nas promessas de Deus. Pois bem, nós vamos agora fazer uma oração. Pedir para a pastora fazer uma breve oração, depois nós vamos fazer o ofertório, tá bom? Todo culto tem que ter louvor, tem que ter ofertório, tem que ter palavra, tá bom? É o momento que nós vamos ofertar, mas primeiro vamos ouvir uma breve palavra de oração pela pastora, depois nós vamos fazer o ofertório e vamos... É a palavra de Deus que foi reservada para essa noite, amém? Vamos estar orando. Senhor, meus queridos, oremos ao Senhor. Bom Deus e Pai Santo Celestial, Deus. queremos Glória a nesse Deus. momento te agradecer, Sim, Senhor, meu por Deus. essa Obrigado. oportunidade que Amém. o Senhor tem nos concedido. Glória a Deus. De aqui, Senhor, estando sentado no sofá da nossa Sim, sala, obrigado, poder cultuar, invocar Obrigado, o Teu nome, Deus, Senhor, louvar sim. o Teu nome. Amém. Coisa boa, Senhor, é quando nós expressamos os nossos louvores Isso. a Ti, Amém. reconhecendo quem o Senhor é, Obrigado, elogiando Pai. o Senhor. Amém. Ai, Pai amado, como é bom, como tem sido maravilhoso esse momento. Sim, Deus. Claro, Senhor, que nada melhor seria se estivéssemos na Tua casa de oração, podendo, Senhor, comungar um com o outro, sim. mas não é permitido esse momento e respeitamos isso. E uma coisa, Senhor, nós temos percebido, o inferno está irado, Pai. O inferno está em revolução, porque os crentes, Senhor, da terra, decidiram cultuar, louvar e bendizer o Teu nome, decidiram separar esse momento para estar falando contigo, para estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Sim. Ah, Senhor, até as redes sociais não comportaram, Senhor, tantas pessoas te louvando e te bendizendo ao mesmo tempo, Senhor, mas nós sabemos que tudo isso daqui é passageiro. Logo, logo, Pai, vamos estar na eternidade com o Senhor. E aí não vai ter Wi-Fi que vai falhar, não vai ter internet verdade. que vai perder Glória conexão. Sim, porque Deus. aí, Senhor, vai ser para sempre. Glória a Deus. E sendo para Glória sempre, a gente vai poder Glória te a Deus. louvar, Glória Senhor. A Deus. gente vai Glória poder te a Deus. bendizer. E nós te agradecemos, sim, ó Pai, Pai. pela presença Aleluia. do Senhor. Obrigado, porque Deus. não há Sim. sistema, Senhor, que tira a tua presença de dentro de Nada nós. pode calar não o tem adorador. sistema, Senhor, que bloqueia a ação Aleluia. do Teu Espírito Aleluia. Santo dentro da nossa Santo vida. Deus. Eu te louvo, Obrigado, Senhor, obrigado, pelas vidas que estão sendo Glória a Deus. alcançadas Aleluia. nessa noite. Sim. Eu te agradeço pelo Teu cuidado, Sim. pela Tua presença, Aleluia. Senhor, pelo Teu agir, Senhor, Amém. pelo Teu operar. Que o Amém. Senhor continue guardando, Senhor, a Sim. vida dos Teus filhos, a irmã Glória a Tatiane, a irmã Ceissa com a sua família, Deus, o irmão Guilherme com a sua família, Espírito Santo, a Débora com a sua família, a Érica, Senhor, com a sua família, o irmão Orlando com a sua família, Amém. Senhor, a Leia, Senhor, com a sua família, Amém. vai de encontro, Glória a Pai, Deus. alcança o coração de cada um dos Teus filhos, Senhor, Amém. Pai, Senhor, no lar de cada um Sim. dos Teus servos, a Joyce, Pai, opera, Aleluia. Senhor, o Teu milagre, Glória a Deus. opera o Sim. Teu querer, Senhor, Amém, repreenda Senhor, todo todo mal, mal, repreenda, todo mal. ponha por terra tudo que não provém de Ti, Quebra toda toda maldição. barreira, todo Aleluia. impedimento. Ah, Jesus, nós te pedimos, ponha Tuas mãos sobre a terra, cuida dos Teus, realiza o Teu querer e nos dê a vitória. Nós Amém. cremos em Ti, confiamos no Glória a Senhor Deus. e já Te agradecemos em nome, de Jesus. de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois você vê se está funcionando. Glória a Deus. Alguém fazendo Glória a live. Deus. Glória a Deus. Pois bem, vamos ofertar nesse momento. Amém. Houve uma sugestão do nosso pastor presidente, pastor Deiró, que nós fizéssemos uma
arrecadação interna em família. Isso é interessante, é bom, né? E quando boas ideias nos são dadas, a gente deve procurar pôr em prática, aproveitando cada oportunidade. Mas nós também disponibilizamos para quem deseja dizimar direto na nossa igreja sede, as contas, né, da nossa sede, está numa postagem que a gente colocou lá no nosso Facebook, lá no Facebook da igreja. Mas qualquer dúvida, alguém desejar pelo WhatsApp ou pelo Message, nos peça que a gente passe as contas da igreja sede, tá bom? Para que você possa dizimar ou ofertar direto na sede. Do contrário, você, membro do Etelvina, quiser dizimar e não tiver como transferir ou jogar direto na conta da sede, nos passa depois a informação da sua necessidade e a gente dá um jeito de recolher em casa. De qualquer forma, agora é o momento do ofertório. Amém. Tá bom? Amém. E as contas não param, as necessidades financeiras da igreja não param. Então é importante que nós entendamos a necessidade de mantermos a nossa fidelidade, tá bom? Com a obra do Senhor. E eu quero que nesse momento você pegue a sua oferta, segura nas suas mãos, você aí na sua casa. Nós aqui vamos recolher nesse envelope. Você pode pegar uma cestinha, uma caixinha, onde for, coloque ali as suas ofertas no seu lar, as pessoas aí que desejam fazer esse compromisso, essa ação de cultuar a Deus. Porque a oferta não faz parte do culto, a oferta é o culto. O povo de Israel caminhava dias para chegar no templo, ouviam louvores, louvavam, compartilhavam suas experiências, dando os testemunhos, mas quando eles iam para lá, eles iam prontos para ofertar a Deus. Era a alegria do coração deles ofertar. E depois que eles ofertavam, Deus movia o templo e falava com o povo. É por isso que nós temos essa ordem no culto. E durante o momento do culto nós ofertamos, mas não que a oferta faça parte. A oferta é o objetivo da sua chegada para cultuar a Deus. Então oferte com alegria, dê com alegria. E Deus, o nosso Deus, esse que ama abençoar, ele com certeza fala multiplicar sua sementeira. Bom, Senhor, nesse momento que estaremos ofertando, somos gratos a Ti. Teus servos que irão fazer isso nesse momento, abençoa-os de maneira, Pai querido, que eles possam ver a prosperidade, não somente, Senhor, financeira, mas sobretudo espiritual. A prosperidade de quem é fiel. Ela faz com que tenhamos mais alegria, tenhamos recompensas vindas de Ti. Então abençoa teus servos que poderão ofertar. Aquele que não puder ofertar, mas que tem o desejo, que Tu possas abrir portas e dar condições. Sabemos que o mundo nesse momento passa por uma, Pai querido, uma aflição, uma angústia, porque muitos não têm recurso, mas Tu és o Deus que abre porta. Como o testemunho que nós ouvimos hoje do Teu servo que abriu uma porta no meio dessa calamidade. É assim que Tu faz. Tu não depende de hora, não depende de tempo, não depende nem de oportunidade para fazer o milagre. Tu só faz porque Tu és Deus. Então eu Te louvo. E que cada oferta nesse momento possa ser recebida por Ti com alegria. E que nós fazemos também com espontaneidade. Seja com a Tua igreja nesse momento eu Te louvo em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ofertar? Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Aqui está essa oferta. Que nós sempre possamos fazer com alegria. E que haja abundância nos lares. Em o nome de Jesus. E que a sua casa seja abençoada. A sua vida seja próspera. E sobretudo uma prosperidade real. Que não era o ter muito, mas sim o precisar de pouco. Porque o próspero é aquele que sabe viver da suficiência, tem contentamento com o que Deus dá. Amém? Deus te abençoe nesse momento. Glória a Deus. Voltou? Glória a Deus. Ninguém? Eu pedi para ela ver aqui se já tinha voltado, para a gente entrar ao vivo para concluir a palavra, mas não voltou. Né? Ninguém está lá ao vivo, ninguém consegue entrar ao vivo agora. Não é isso? Não tem jeito. O Facebook travou mesmo. Mas como a palavra de Deus não pode ser calada, vamos ler. O texto que nós vamos deixar para a meditação de vocês hoje, nessa nossa primeira live hoje, é o texto de Salmos, Salmo 69. Eu quero ler apenas os 6 primeiros versos. Este Salmo 69, hoje pela manhã, quando eu despertava, o Senhor falou comigo muito impactante, de forma muito impactante. E eu quero compartilhar com você essa palavra. Salmo 69, do verso 1 ao 6, é um salmo de Davi, que fala sobre os sofrimentos de Davi, que prefiguram os sofrimentos que teve o nosso Messias. Amém? Deixa eu fazer essa leitura, você me acompanhe. Diz assim: Livra-me, ó Deus,
pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta, e os meus olhos desfalecem, esperando meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Aí o verso 6 conclui assim essa primeira parte. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Ó Senhor, Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero conversar com você um pouco sobre esse texto. Glória a Deus. Aqui, nos primeiros 5 versos, Davi apresenta a sua tristeza, a sua amargura. Ele está falando sobre um momento em que ele se encontra de muita angústia. Muitas das vezes, ele se deparou com situações que ele não procurou. Perseguições, calúnias, aflições. Nós sabemos que Davi, que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus, ele era um servo muito obediente, muito temente, tão simples e prudente na maneira de ser, que ele em momento algum afrontou o rei Saul quando ele teve até a oportunidade. Mas por que ele não fez? Porque ele sabia que ele, como servo de Deus, deveria honrar e respeitar alguém que Deus tinha posto numa posição, independente do tipo de pessoa que é. Às vezes, eu e você somos confrontados por pessoas que se levantam contra nós com calúnias, com difamações, com palavras mentirosas. Mas isso não nos dá o direito de praticarmos uma justiça nossa, uma justiça que nós consideramos correta. Não. Devemos pedir a Deus que faça isso. Por isso que Davi, ele se colocou sempre nas mãos de Deus diante de toda a oportunidade de ser justo. Porque ele sabia que por mais que ele tivesse a razão nas suas ações, era Deus que ele deveria de consultar, porque Deus sabe o que deve ser feito. Isso deve nos servir como um exemplo. Por quê? Porque nós, nas nossas ações, muitas das vezes, por mais que estejamos corretos, pode ser que não seja o que Deus quer que seja feito. Deus sabe o momento certo de cada coisa a ser feita. Ele sabe a palavra certa que deve ser dita. Ele sabe a ação e a reação certa que devem ser realizadas. Então nós, como servos do Senhor, temos que saber aguardar em Deus. Não tome a justiça nas tuas mãos. Não haja na sua personalidade, na sua ação. No início da nossa conversa, lá no início da nossa live, eu falei sobre a importância de nós não sermos nós mesmos, para que Cristo seja visto em nós. Há um livro que também se tornou um filme, que fala assim, o título, Em Seus Passos, o que faria Jesus? E durante o percurso desse livro, o autor sempre questionava se na ação que você pretendia praticar, Jesus seria realmente aquele que praticaria, se era a forma certa que você deveria estar fazendo. Dessa forma, o autor me levava a pensar, será que está na hora de você fazer assim? Será que você deveria de agir assim? Se cada crente tivesse a preocupação, a cautela de quando fosse dar uma resposta a uma pergunta, perguntar primeiro dentro de si, o Senhor responderia isso? O Senhor faria assim? Se nós tivéssemos essa cautela, nós iríamos perceber que muita situação ruim seria evitada. Muitas das vezes nós estaríamos em silêncio. Porque Jesus, diante de muitas das afrontas, ele se calou. Por isso que na Bíblia fala que ele foi levado ao cativeiro, foi punido como uma ovelha muda. Isso não é só uma expressão para impactar. Jesus, de fato, tendo toda a argumentação possível, ele resolveu silenciar. Sabe por quê? Porque ele sabia que diante de qualquer posição deve sempre ter um propósito. E todo o propósito que o ser humano tenha deve estar sempre focado no que Deus quer. Por isso que a vontade de Deus deve ser prioridade.
O querer de Deus deve ser o mais importante. Aleluia. Por isso que eu e você nós jamais devemos colocar as nossas ideias, os nossos corações, as nossas emoções em prioridade na hora de agirmos. Pelo contrário, confiar em Deus. Para que nós possamos chegar finalmente no verso 6. Aí o verso 6 fala assim: não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Ó Senhor, Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Nós vivemos em um tempo onde há muito egoísmo sendo ensinado, onde há muito foco pessoal em si mesmo. Você se preocupa com os seus interesses, você expõe a sua vontade, você vive o seu querer, você conquista os seus projetos. E isso tem levado a humanidade a uma vida de muita exclusividade. Cada um só pensa em si mesmo. Cada um só se preocupa consigo ou com aqueles que podem lhe trazer benefícios. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos de olhar para o nosso próximo. Precisamos de nos preocupar também com o nosso próximo. E quando eu falo nos preocupar, não é só fazer o bem ao próximo, que isso é uma obrigação do crente. Praticar o bem é uma obrigação cristã. Você, como servo de Deus, você precisa fazer a vontade de Deus, que é abençoar, que é ajudar o próximo. Mas existe uma outra maneira de você pensar no próximo também. É você não fazendo só aquilo que te apraz fazer, aquilo que te dá prazer, aquilo que te traz benefício. Aqui, quando Davi expõe dessa forma o texto, ele está, sobretudo, colocando em xeque as suas ações. Porque ele sabia que uma ação dele podia gerar o mal para o outro, podia gerar o escândalo para o outro, poderia gerar um desconforto para outra pessoa. E isso talvez até abalasse a fé da outra pessoa. Quantas vezes você vai tomar uma atitude e às vezes a tua atitude, por mais benéfica que aparente, vai gerar numa outra pessoa um escândalo? Pois é, você nunca pode pensar somente em você ou em Deus. Até isso você tem que ter cuidado. Tem gente que quer ser tão fiel a Deus que não se importa como os outros vão agir, não se importa com o que os outros vão pensar. De jeito nenhum. A maneira como você vai agir, interagir, que você vai falar, que você vai responder, deve estar enquadrado na forma como o Senhor praticava. Deus, ele jamais quer que os seus servos, por mais que pense que estão sendo muito justos, não se preocupe com o que vai acontecer, com quem vai afetar, de jeito nenhum. A palavra do Senhor, no livro de Coríntios, eu gosto muito do capítulo 10 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Esse capítulo 10 é um capítulo muito peculiar, muito especial, que vai nos fazer mostrar, a maneira certa de nós não sermos envolvidos pelas coisas do mundo, de forma que se camufle com as coisas de Deus. Aí você vai ver no discorrer desse capítulo 10 pontos interessantíssimos, mas a partir do verso 22, o título na minha Bíblia fala sobre a liberdade e amor cristão. Nós temos muita liberdade em Deus, podemos fazer muita coisa em Deus, mas todas as coisas que nós podemos fazer, elas devem ser sempre pesadas numa balança. Por quê? Porque nem tudo que você vai fazer, por mais benéfico que seja, deve ser feito. Você precisa de estar em Deus com muito temor para que o que você for fazer não venha a abalar a fé do próximo. Deus. Aí você lê aqui, a partir do verso 22, pontos interessantes. Eu vou fazer essa leitura, que é um texto pequeno. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a pastora ler. A minha esposa vai ler aqui, a partir do verso 22. O verso 22 até o 33, tá bom? Fique atento a essa leitura do capítulo 10 de 1 Coríntios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem de todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude.
E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo, porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim se possam salvar. Glória a Deus. Aleluia. Então, essa leitura mostra que as nossas ações, elas devem sempre ser pesadas, não só no que diz respeito à nossa fé, mas também à fé daquele que está próximo a nós. Glória a Deus. Interessante que fala que se alguém vos disser isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, e por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, está mostrando que às vezes a gente vai fazer algo e a pessoa que está perto de nós não faria, porque para ela aquilo ali não é algo normal, não é algo que deve ser feito. Por causa dessa observação que te deram, você não deve fazer. Por mais que você tenha dentro de você uma consciência amadurecida a ponto de você realizar coisas, atos, que você fique em paz, porque você está diante de uma vida correta. É lógico que aqui não estamos enquadrando pecados, não estamos enquadrando coisas que Deus repugna ou Deus não aprova. Estamos falando de coisas simples, coisas comuns, tanto que fala aqui de alimento. E se uma pessoa que está vendo você comer algo, perceber, ou em sua consciência pessoal achar que aquilo não é correto, e falar para você não faça, você não deve ignorar o que essa pessoa está falando. Por que não? Porque o Senhor nos adverte a não fazer. Aí, o verso que eu quero chamar a atenção é o verso 32, que diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem a gregos e nem a igreja de Deus. Então nós temos que vigiar. Você não pode pensar só em você. A sua necessidade ela é real como a necessidade de todas as pessoas. Mas você nunca deve pensar só na sua solução. Pelo contrário, tudo o que você fizer, faça com muito temor a Deus. Por isso que é necessário que nós permitamos que o Espírito Santo nos amadureça. Porque às vezes você negar as suas necessidades não é fácil. Mas, se você anda num temor, se você anda numa observância da palavra de Deus, você não tem dificuldade em abrir mão. Aleluia. Aliás, isso é um ato de maturidade. Saber o momento de abrir mão, o momento de negar-se. Se você entrar por esse caminho, de fato, você vai perceber o quanto Deus vai se agradar. Porque você vai estar se preocupando não só com o que você quer, mas também com o que os outros estão percebendo no que você quer. E aí, você vai ver que Deus vai te abençoar muito. Seja uma pessoa assim. Uma pessoa que ame o próximo. Quando Jesus fala, ama o próximo como a si mesmo, Ele está ensinando você a, assim como você se preocupa com o que você pensa, com o que você age, com o que você precisa, você lembre-se que há alguém que também tem as mesmas necessidades. Se você fizer assim, você vai ser muito bem-aventurado. E o Senhor vai se agradar de você. Amém? Amém. Eu louvo a Deus por essa palavra. Eu quero que você nesse momento também entenda que o Senhor Ele está nos observando. Nesse tempo, onde há uma enfermidade agravada, uma enfermidade real, eu quero que você se atente a isso. Não pense que você está imune, eu sou crente, eu não corro riscos, isso não é real. Pelo contrário, tem bons servos de Deus doentes, bons crentes em Deus que estão precisando já da cura porque já foram infectados. Então não pense que você está isento disso. A minha sugestão, como líder espiritual, é que você permaneça com muito temor
com muita vigilância. Não ache que você está livre da contaminação. Quer estar isento de contaminar-se? Obedeça. Glória a Deus. Foi-se usado o texto, né, de quando o anjo da morte ia passar no Egito, então que o povo tinha que ficar em casa para não se contaminar. Mas o segredo não era ficar em casa. O segredo era ter o sangue nos umbrais. Aleluia. O ficar em casa não era o suficiente, tanto que tinha gente nas casas dos egípcios, todo mundo dentro de casa, mas que por não ter o sangue no umbral morreu. Se o judeu não passasse o sangue no umbral, morria. Então não é só se esconder dentro de casa, é estar na posição necessária para que Deus seja realmente, de fato, aquele que vai estar te guardando. Busque a Deus. Nesse tempo de quarentena, faça valer a pena a sua reclusão. Esteja cheio da presença de Deus. Ele sim pode te livrar, desde que você esteja em posição de obediência. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos orar para concluir. E amanhã não, mas quinta-feira, nós estaremos de volta numa live. Dessa vez, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazê-la do começo ao fim, ao vivo no Facebook. Tá bom? Amanhã nós temos o culto com a nossa sede. Nosso pastor presidente estará ministrando ao vivo também na nossa sede. E você é convidado para entrar lá no canal da ADSM, o canal oficial, para assistir o nosso culto com o nosso pastor Deiró de Andrade. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos estar orando para concluir. Senhor Deus, eu te louvo. Obrigado, meu Pai, por esse momento, por tudo que estivemos vivenciando, pelos louvores, pelas participações dos teus servos e por essa palavra. Que sempre tenhamos, ó Senhor, o nosso coração focado no que tu queres para que a nossa vida tenha sentido. Deus, agora eu te peço que tu nos dê um final de dia abençoado, uma noite de descanso, um sono reparador. Que a nossa quarta seja muito próspera, produtiva. E quando eu falo produzir, às vezes nós calculamos logo trabalhar, de estarmos fora, em ação, mas não. Dentro do nosso lar podemos produzir muito, sendo evangelistas, sendo, Senhor, servos, sendo adoradores. Então que a tua igreja possa estar de fato produzindo no teu reino e que tudo seja muito bom. Seja conosco, eu te peço e te agradeço. Obrigado em o nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra. E todos digam amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.